Quero que você pegue aí a sua Bíblia, se você está com ela na sua casa. Mas se você tem no seu celular ou no tablet também vale, ok? Mas pega a sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. No nome de Jesus Cristo é assim e assim será. Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. E vamos ler esses versículos em Isaías. Glória a Deus. Se prepara, porque Deus vai falar com você aí, vai abençoar a sua vida através dessa palavra. Amém? Eu tenho muita expectativa para essa mensagem, muita expectativa para o que Deus vai falar conosco. Então diz assim em Isaías capítulo 55, versículo 10. Hoje o título da minha mensagem é a integridade da palavra de Deus, ok? A integridade da palavra. Então nós vamos trabalhar esse assunto agora com vocês aí de casa. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão para comer. Assim também será. Glória a Deus. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim é a palavra de Deus. Aqui está dizendo que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, mas vai fazer o que ele está dizendo, o que a palavra está dizendo. Fará exatamente o que está escrito nela. Deixa eu contar algumas coisas para vocês, alguma experiência da minha vida em relação à palavra de Deus. Lá nos inícios dos anos 2003 precisamente, a minha família, eu, minha esposa e nossos filhos, nós estávamos sem igreja, nós não tínhamos igreja. E eu tinha ouvido, eu conhecia, eu sabia sobre o ministério, o Verbo da Vida, a igreja, Verbo da Vida. Só que naquela época, a igreja mais próxima do Verbo da Vida que tinha era a igreja de Guarulhos, que aliás até hoje está lá na Avenida Santana, em Guarulhos, né, no Jardim Munhoz. E só tinha aquela igreja, e eu morando em Pirituba, aqui no bairro de Pirituba, era muito distante, muito longe, eu não tinha carro, de fato que eu não tinha nem emprego, e aí eu estava com a minha família ali, e desejando, eu queria muito ouvir as palavras, as pregações da igreja Verbo da Vida. Eu sabia que eles tinham uma boa palavra, uma boa igreja, e sabe, meu irmão, minha irmã, eu aprendi logo cedo, nós aprendemos logo cedo a valorizar a palavra de Deus. Nós aprendemos logo cedo que é a palavra de Deus que pode mudar, poderia mudar o curso da nossa vida, que poderia mudar a nossa história, que poderia mudar a nossa realidade. Eu sabia disso, então eu tinha um desejo muito grande de estar recebendo, partilhando, recebendo na verdade dessa palavra da fé, né, a conhecida palavra da fé, que é ensinado na igreja Verbo da Vida. Eu ouvia falar lindas histórias do apóstolo Bud, eu ouvia falar coisas tremendas sobre esse pastor, vou até compartilhar algumas já com vocês sobre o pastor Bud. Então a gente ficava desejando ouvir dessa palavra, até que eu soube que o Ministério Verbo da Vida estava começando uma igreja no bairro de Pinheiros, né? Eles estavam começando, eles estavam no hotel, naquele ano de 2003, ainda estavam no hotel, e eu falei com a minha esposa que eu ia lá para ver isso, conferir de perto. Então eu cheguei lá, tinha o pastor Janduí, um ministro poderoso, que mestre da palavra de Deus, que ensina muito bem. Então eu cheguei naquele hotel, me apresentei, fiquei lá naquele culto, um culto maravilhoso, uma palavra muito boa, e eu voltei para casa animado, dizendo para minha esposa que, na verdade, eu tinha ido para ver se eles traziam ou faziam uma igreja, Verbo da Vida em Pirituba, né? Ainda naquela época não era possível, mas isso estou falando do ano de 2003, outubro de 2003, e eu fiquei junto com a minha família, peguei a minha família e começamos a frequentar a igreja Verbo da Vida lá em Pinheiros. Eu me
lembro, a gente, naquela época, né, a gente estava numa situação difícil, e eu posso dizer para você que era situação difícil em todas as áreas, sabe? Eu não tinha emprego, na verdade eu fiquei desempregado justamente naquele mês, outubro de 2003, né? Eu fiquei desempregado, e eu cheguei naquela igreja nessa condição, não é? Morava ali numa casa de um cômodo e meio, eu gosto de chamar assim, que era uma casa pequena de um cômodo e meio, e eu cheguei ali naquela casa. E sabe, meus irmãos, eu estava cheio de expectativa para ouvir o que eles ensinavam. Quando eu cheguei na igreja Verbo da Vida, quando eu cheguei no Rema, propriamente dito, eu ouvia histórias maravilhosas a respeito do missionário americano Bud Wright, que tinha chegado no Brasil para fundar esse ministério. Eu me lembro as pessoas falando, e eles falavam de boca cheia sobre o apóstolo Bud. A gente chama às vezes dele hora de apóstolo, hora de pastor, mas não tem problema. É assim que as pessoas chamavam Bud Wright. Então eu me lembro das pessoas falar, eu me lembro que um professor do Rema, né, que é até pastor de Campinas, ele estava dando aula para nós, e ele disse que esteve lá, né, em Campina Grande, na casa do pastor Bud, e ele disse que ele foi comer as frutas, laranja. Ele estava dizendo para nós, comendo laranja lá no Bud, e ele dizia para nós assim, as laranjas, pensa numa laranja grande, pensa numa laranja abençoada. E a gente foi comer aquela laranja antes de almoçar, e sabe, eu estava tendo dificuldade de almoçar, ele estava contando. É o pastor Emílio de Campinas, eu me lembro dele contando isso no ano de 2004, quando eu estava tendo aula com ele. Então eu ficava pensando, como é que pode ser isso? Como é que pode ser a laranja, as frutas do apóstolo Bud abençoada? Como é que pode ser? Eu quero isso para a minha vida. Eu me lembro também de uma história que eles contavam, e eu mesmo ouvi o Bud depois contar para a gente, quando ele teve uma pedra no rim, né? Ele teve uma pedra no rim e ele ali estava no banheiro com aquela dor, terrível dor, e o apóstolo Bud conta que ele começou a rir. Deus falou com ele, ri no espírito, ria no espírito, e ele começou a rir, a princípio sem vontade nenhuma de dar risada, a princípio sem vontade, e ele começou a rir, e aí ele conta que o espírito pegou junto com ele, naquela hora que ele estava ali no banheiro tendo dores, e ele começou a rir, e de repente ele começou a sair do natural, e ele entrou no espírito, e começou a rir no espírito, e ele estava rindo para valer mesmo, naquele banheiro, no espírito, e ele conta que depois de algum tempo, ali mesmo no banheiro, aquelas pedras foram expelidas. Então eu fiquei interessado naquilo, eu fiquei interessado naquelas coisas, eu fiquei interessado, eu cresci numa igreja, mas eu não vi essas coisas desse nível, as coisas dessa forma. Poxa vida, a palavra de Deus, ela faz isso com a gente. Então eu fiquei muito interessado naquela igreja, eu fiquei muito interessado naquelas mensagens do apóstolo Bud e dos ministros do Verbo da Vida. Então eu fui ficando ali com ele. Fui ficando ali com aquela igreja, com o pastor Janduí e com os ministros dali. E sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, minha irmã? A palavra de Deus é verdadeira. Então, gradativamente, a minha vida começou a mudar. Sabe, eu tinha muita dificuldade com muita coisa. Eu sei que eu precisava, naquela época, renovar a minha mente. Eu tinha tido um ensinamento que contrariava muito disso. Sabe, mas ouvindo gradativamente aquelas mensagens, ouvindo sempre aquelas palavras começaram a moldar a minha vida, elas começaram a moldar a minha condição financeira, econômica, começou a moldar a minha vida no que diz respeito ao psicológico, no que diz respeito a muita coisa. Então, aquela palavra começou a mudar a história da minha casa, da minha família. Nós começamos a crescer ali naquela igreja, nós começamos a crescer ali naquela palavra. Eu quero compartilhar com vocês alguma coisa da Bíblia no que diz respeito a esse assunto, para você ver que é idêntico, e o que eu estou contando para você é idêntico o que nós podemos ver na palavra de Deus. E sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, se você começar a olhar para a palavra de Deus, se você começar a dar atenção, prestar atenção na palavra de Deus, ela vai começar a moldar a sua vida para se parecer com aquilo que está na palavra de Deus. Se você começar a ouvir as coisas que a palavra de Deus declara, ela vai começar a moldar a sua maneira de pensar, ela vai mudar a sua maneira de pensar, e ela vai fazer você pensar, ao invés de pensar como sistema do mundo, ao invés de pensar como sistema econômico do mundo, ou no que diz respeito à saúde,
saúde ou no que diz respeito a qualquer outra coisa, a palavra de Deus, ela vai começar a fazer os seus pensamentos se igualar ou ficar de acordo com a palavra de Deus. E foi isso que eu comecei a fazer. A minha esposa, os meus filhos que cresceram naquela igreja, eles começaram a aprender logo cedo essa palavra, porque essa palavra, ela traz vida, ela tem vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. E eu acabei de ler para você alguns minutos atrás que Deus, ele está ali protegendo a palavra dele para fazer cumprir, e que ele vai fazer ela cumprir, ela não vai voltar para ele vazia, antes fará o que apraz a ele e prosperará naquilo para que ele a designou. Então vai abrir na sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, vamos ler Lucas capítulo 5 a partir do versículo 1. Vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo o que nós vamos ler, ok? Só estava dando uma introdução para você poder se preparar para o que vai ouvir, e nós estamos falando da integridade da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Vocês estão prontos? Vamos lá? Antes, deixa eu dizer algo para vocês. Antes de ler aqui o texto, é importante eu dizer, queridos, que tem muita gente nesse período de pandemia que eles não estão tomando tempo para ouvir a palavra de Deus. Eles costumavam ouvir a palavra de Deus na igreja, eles costumavam sentar lá na igreja e ouvir, mas nesses dias eles não estão parando. Eu queria chamar a atenção para o fato de que você precisa ouvir a palavra, que o que sustenta você é a palavra. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E nós sabemos que ele é o verbo. E o verbo é a palavra. Você sabe, João diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ok? O verbo é a palavra e a palavra é o verbo. Então Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos tomar tempo para ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer isso para você. Nem mesmo a comunhão com os irmãos vai te alimentar no sentido do alimento espiritual. É muito bom e nós precisamos da comunhão, com certeza. A Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos ter comunhão com os irmãos, nós precisamos estar juntos. Mas sabe, se nós tivermos comunhão e não colocarmos a palavra ali, não haverá alimento. Porque o alimento não é a comunhão, o alimento é a palavra. Eu sei, como eu já disse, os seres humanos precisam de comunhão, nós temos que ter comunhão. A Bíblia recomenda que a gente tenha comunhão, mas eu quero que você priorize a palavra de Deus. Vamos aqui onde eu falei e vamos ler. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ok? Versículo 2 do capítulo 5 de Lucas diz: e viu 2 barcos junto à praia do lago. Preste atenção na história. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Eu quero que você preste atenção na história, porque vai falar com você. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Respondeu-lhe Simão, versículo 6, isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheu ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Agora, preste atenção.
Nós temos aqui uma situação onde Jesus estava pregando a palavra de Deus e as multidões estavam ouvindo. Antes eu queria dizer para você que nada na palavra de Deus é por acaso. Não tem nada aqui por acaso. Ele está pregando, ele está ouvindo, e agora chegam esses homens que estavam lavando e guardando as redes, guardando os barcos, porque eles haviam pescado a noite inteira, e como disse Pedro, eles não conseguiram pescar nada, eles não conseguiram. Então eles estavam guardando. E eu acredito que isso chamou a atenção de Jesus e que Jesus queria ensinar algo para eles. E veja, não antes de Jesus começar a ensinar, não antes ele manda eles lançar as redes. Eu quero dizer que Jesus primeiro ensinou a palavra e depois mandou eles lançar as redes. Veja só isso, queridos. A palavra de Deus tem a primazia. O que estava acontecendo com esses discípulos? Eles estavam tentando de uma maneira natural pescar, e não tem nada de errado nisso, porque eles são pescadores, eles conheciam a pesca, eles sabiam o horário para pescar, eles sabiam como pescar, eles sabiam exatamente como fazer, mas ali estava tendo uma situação de crise na pesca, porque eles não estavam conseguindo. Jesus observou, Jesus já estava ensinando. Mas agora ele observou esses homens e ele pediu para Pedro afastar esse barco. Ele subiu no barco e agora ele começou a ensinar a palavra no barco. Eu posso imaginar, eu tenho imaginação e eu penso que Jesus começou a ensinar sobre fé a eles. Jesus começou a ensinar princípios de fé a eles. E de repente eu acredito que, porque Pedro disse assim: Jesus, eu pesquei a noite toda. Eu pesquei, não consegui, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. O que aconteceu que gerou fé no coração de Pedro e dos discípulos? A mensagem, a palavra, o ensinamento, aquilo que ele estava ensinando foi o que gerou, o que produziu fé no coração desses discípulos. Então Jesus sabia, ele conhece, ele sabe o poder da palavra, que é a palavra de Deus que muda as circunstâncias, que é a palavra de Deus que restaura as pessoas, que é a palavra de Deus que levanta, que é a palavra de Deus que traz cura, que gera cura, que é a palavra de Deus que promove, que é a palavra de Deus que prospera, que é a palavra de Deus que faz com que a vida apareça, que a vida levante as pessoas. Então, Jesus, ele está aqui ensinando, e depois do ensinamento dele, o ensinamento poderoso, não um ensinamento qualquer, não um ensinamento que às vezes não muda a vida de ninguém. Não, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus tem que ser uma palavra que vai restaurar, que vai mudar, que vai transformar, que vai fazer com que as pessoas prosperem, sejam curadas, que vai restaurar casamento, que vai restaurar a família, que vai restaurar os filhos, que vai restaurar, porque a palavra de Deus é mandada com esse fim, ela faz o que apraz. Se a palavra de Deus estiver sendo pregada, então ela vai trazer mudança, ela vai gerar mudança. Agora, se não é a palavra de Deus que você está ouvindo, se não é a palavra, não vai haver mudança, porque a palavra de Deus tem em si o poder de realizar. A palavra de Deus tem em si o poder de mudar a história. A palavra de Deus tem em si o poder de mudar as vidas, a vida das pessoas. E era disso que eu estava falando na minha introdução, que eu queria essa palavra. Eu queria uma palavra que realmente pudesse abençoar as minhas frutas. Eu queria uma palavra que realmente pudesse abençoar o meu corpo. Eu queria uma palavra que realmente pudesse abençoar os meus filhos. Eu queria uma palavra que pudesse abençoar o meu casamento. Eu queria uma palavra que pudesse abençoar as minhas finanças. Eu queria uma palavra que pudesse me mudar, uma palavra que trouxesse libertação, uma palavra que trouxesse revelação, uma palavra que trouxesse restauração, uma palavra que me levantasse por dentro. E era isso que eu fui buscar naquela igreja, e eu descobri que realmente eles estavam pregando a palavra de Deus. E tem que ser assim em qualquer lugar
lugar onde a palavra de Deus é pregada. Jesus tomou o barco, começou a pregar. Ele pregou, eu imagino que Jesus deve ter pregado uma mensagem tão poderosa que Pedro não podia mais duvidar. Pedro passou a noite inteira, ele entendia de pesca, ele entendia daquele negócio e ele não tinha conseguido pescar. Jesus dá só uma ordem: lança as suas redes, porque você vai ter uma pesca agora. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer isso, a palavra de Deus é a verdade e ela gera para você uma grande pesca. Não importa em que crise você esteja metido, não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, se é a palavra de Deus que você está ouvindo, a palavra de Deus vai mudar a sua vida. Ela vai tirar do lugar que você se encontra hoje e vai colocar você num outro lugar. Ela vai colocar você num outro nível. Deixa eu dizer algo para vocês. Muitas pessoas criticam a palavra da prosperidade e eles chamam isso de a teologia da prosperidade. Mas o que aconteceu aqui é que esses homens que não estavam conseguindo pescar, eles pescaram uma grande multidão de peixes, ao ponto deles pedirem para um outro barco vir para ajudar eles, porque o barco ia a pique. Meu irmão, minha irmã, você não chama isso de prosperidade, mas eu chamo. Você não sabe, aqueles grandes peixes, eles tinham grandes valores. Aqueles homens estavam só tentando pescar, e quando Jesus respondeu, quando Deus respondeu a ele, não foi simplesmente para encher o barco deles, foi suficiente para eles encher o barco do outro, e quase os dois barcos afundar, porque Jesus é assim, a palavra da fé é assim, a palavra da vida é assim. Se você ouve a palavra de Deus, se você está escutando a palavra de Deus vai te mudar, vai te restaurar, vai te conquistar, vai te levantar, vai te curar, vai prosperar você. A palavra de Deus, ela é dada para mudar a sua história. Aleluia, aleluia. Eu creio na palavra de Deus, meus irmãos. Então vamos voltar aqui para a história. Esses homens sabiam de pesca, esses homens entendiam de pesca, mas eles não entendiam ainda do poder de Deus. Eles não ainda conheciam a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer isso, quando eles ouviram, eles sabiam, nós ouvimos algo poderoso aqui. Nós ouvimos algo tremendo aqui. Eu estou falando do texto. Eles estavam ouvindo aquilo e eles sabiam, oh meu Deus, eu estou ouvindo algo extraordinário. E de fato é, se Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida, então não é algo frio, não é algo morto, não é algo de letra, não, é muito mais do que isso. Por trás das palavras que eu estou falando, tem algo espiritual, tem algo vivo, tem algo poderoso, algo que pode mudar as suas finanças, algo que pode mudar os seus negócios, algo que pode mudar os seus comércios. Nós temos, meu irmão, minha irmã, que atentar para a palavra de Deus. Nós temos que parar de viver um evangelho que não muda ninguém, um evangelho que não causa nada, um evangelho que não faz nada, que não cura ninguém. Não, isso não é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para salvação, restauração, cura, libertação, para prosperidade. Ele vai prosperar você, ele vai prosperar e ele quer prosperar. Sabe, meu irmão e minha irmã, olhando para trás, eu posso ver onde eu estava naqueles dias, eu posso ver onde eu me encontrava. Era um sonho, apenas um sonho ter um carro, era um sonho, apenas um sonho morar numa casa boa, era um sonho, apenas um sonho ter muitas coisas, as quais eu tenho hoje. Sabe, meu irmão, a palavra foi moldando a minha vida, moldando a vida da minha família, moldando a nossa história. Nós temos vivido em paz, nós temos vivido em prosperidade, nós temos vivido em alegria. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu não estou falando sobre ficar milionário, eu estou falando sobre você ter as necessidades supridas, eu estou falando sobre o dinheiro chegar quando você precisa, eu estou falando sobre o dinheiro chegar quando as contas precisam ser pagas, eu estou falando sobre você ter o que comer na sua mesa quando você precisa comer, eu estou falando sobre você ter aquilo que é necessário para a sua vida e ainda poder ajudar as outras pessoas, eu estou falando sobre você poder abençoar, eu estou falando sobre você poder dizimar, ofertar, abençoar a vida das pessoas, eu estou falando que a palavra de Deus
quer te promover hoje. A palavra de Deus quer. Veja só, meu irmão, veja só, minha irmã. Não é uma questão de como você está, é uma questão de se você ouvir a palavra de Deus, ela vai mudar a sua história. Esses discípulos começaram a ouvir. Jesus estava ensinando do barco e eles estavam ouvindo atento aquelas palavras, e aquelas palavras, bum, encheu eles. Aquela palavra entrou no coração deles, e quando Jesus falou, lança, Pedro falou assim, eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra funciona, a tua palavra vai mudar a minha história, vai mudar o quadro da minha vida. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração, é a palavra de Deus que muda a nossa história, é a palavra de Deus que traz isso para nós, e nós precisamos ficar com a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Aleluia! Oh! A palavra de Deus é íntegra, a palavra de Deus é real, a palavra de Deus é fiel, é verdadeira e é justa. Eu quero que você abra em Provérbios capítulo 4, versículo 20. Aleluia! Eu estou empolgado com a palavra de Deus. Eu estou empolgado com a palavra de Deus. Eu estou empolgado com a palavra de Deus. E eu quero que você fique empolgado com a palavra de Deus. Se você se empolgar, você deveria estar correndo no seu quarto. Você deveria dar uma sapateada aí. Você deveria sim. Você deveria para provar no reino espiritual, no mundo espiritual e até mesmo para Deus, para o diabo e para quem quer que esteja ali, que você acredita na palavra de Deus, que você confia na palavra de Deus. Sob a palavra de Jesus, você tem que lançar as suas redes. Sob a palavra de Jesus, você lança as suas redes, porque vai funcionar, vai dar certo, vai acontecer. Você precisa declarar, meu irmão, falar a palavra de Deus, falar, diabo, você trouxe isso, mas você tem que levar embora, porque a palavra diz isso, isso e isso a meu respeito. A palavra de Deus promete isso para você, promete você ser abençoado, ser próspero, promete vida, promete saúde e abundância. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, eu estou empolgado com a palavra. Provérbios capítulo 4. Oh, eu estou querendo correr, mas eu não posso sair de frente das câmeras. Eu estou querendo correr aqui. Até esquentou nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Provérbios 4, versículo 20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Você viu isso? Deus está falando, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus é vida para quem acha e saúde para o corpo. De novo, a palavra de Deus é vida para quem acha e saúde para o corpo. Veja só o que eu estou dizendo para você, o que a Bíblia de fato está dizendo para você. Se a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é vida e saúde para o seu corpo, e você começar a se atentar, você começar a prestar atenção, você começar a ouvir a palavra de Deus, ela vai produzir o que ela está dizendo na sua vida. Porque Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Eu velo, quer dizer que ele está ali atento, velando sobre ela para fazê-la cumprir. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não importa o que te ensinaram. Não, se eles não ensinaram para você a palavra de Deus, você precisa deixar aquilo de lado e ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai colocar você num lugar alto, a palavra de Deus vai levantar você, a palavra de Deus vai te restaurar, a palavra de Deus vai te curar, a palavra de Deus vai te abençoar. Você precisa ficar com a palavra de Deus e ela vai levantar você de tal forma, e você vai sair das condições que você se encontra hoje, e você vai viver numa nova condição. Deixa eu te dizer isso, meu irmão, deixa eu te dizer isso, minha irmã. Oh, aleluia, eu dou graças a Deus porque eu comecei a atentar para essa palavra. Eu dou graças a Deus e sabe, eu tenho ficado atento com a palavra de Deus. Eu dou crédito, eu dou importância com a palavra de Deus. Deixa eu te dizer isso. Eu não sei como que você faz, mas de alguma forma você precisa se atentar para a palavra de Deus. Existem várias formas de você se atentar. Você pode ler a sua Bíblia.
e deve ler a sua Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia no YouTube, né? Tem a palavra falada no YouTube. Ou você deve pegar uns bons livros, ok? A gente tem recomendado bons livros para vocês. Você precisa pegar esses livros e ler, porque assim você também estará injetando a palavra de Deus em você. Você precisa ouvir boas pregações, porque quando você ouve boas pregações, você está injetando a palavra de Deus em você. O que você não pode é não fazer de jeito nenhum. Ou você talvez diga, eu leio a Bíblia, não entendo, tudo bem. Ouça as mensagens que a gente tem pregado, ouça as mensagens que a gente tem recomendado, ouça essas palavras, ouça, pegue o meu canal no YouTube, Edson Conceição Oficial, escute as mensagens, baixe também o aplicativo do Verbo da Vida, Verbo App, você baixa lá as mensagens, ouça as mensagens. O que você não pode é ficar parado, você tem que ouvir as mensagens. Deixa eu te dizer mais algo, Paulo, o apóstolo, ele chegou numa determinada cidade e ele pregou todos os dias durante 2 anos numa cidade, e a cidade foi revolucionada, a cidade foi impactada com a palavra de Deus, o que significa que se você passar a ouvir pelo menos uma mensagem diariamente, se você ouvir e prestar atenção, a palavra vai levantar você, a palavra vai restaurar você, a palavra vai te levantar. Você precisa, meu irmão, às vezes, sabe o que acontece? Você fica tentando você mudar a sua história, você fica tentando você dar um jeito na sua vida. Não, meu irmão, não, minha irmã, o que você tem que fazer é você ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você passa a ouvir a palavra de Deus, quando você passa a escutar a palavra de Deus, ela mesmo vai mudar você. Só que você precisa prestar atenção, só que você precisa ouvir atentamente a palavra de Deus. Você pega as mensagens e começa a ouvir as mensagens uma após outra, e sabe, essas mensagens vão ouvir, vai mudar você, sabe? Através dos anos eu tenho feito isso. Através dos anos eu tenho escutado pregações, eu tenho escutado a palavra de Deus, eu tenho lido os livros e sabe, eu não cheguei aonde eu tenho que chegar, mas eu não parei, eu ainda estou por aqui, eu sou novo ainda, eu tenho muito para chegar, eu tenho muito para crescer, mas eu nunca fiquei parado e nunca vou ficar parado. Eu continuo ouvindo a palavra de Deus, eu continuo absorvendo da palavra de Deus. Olha, se eu olhar para trás, se eu olhar lá para trás, dos últimos 20 anos, meu irmão, você não tem noção como minha vida já mudou, você não tem noção como eu já cresci, você não tem noção o quanto eu já mudei, você não tem noção o quanto eu já mudei, e eu estou mudando, eu continuo mudando, porque eu continuo prestando atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus tem mudado a minha vida, e sabe, quando você chega num ponto onde você sabe que a palavra te mudou, ou você sabe o que fazer, você sabe e continua fazendo. Então eu estou atento à palavra de Deus, eu estou pregando para você, e não são meras palavras, são palavras para mudar a sua história, são palavras para mudar você, são palavras que vai restaurar a sua vida, palavras que vai restaurar o seu casamento. Mas você precisa prestar atenção. Jesus falou muitas vezes, vê depois como ouvis. Então você precisa atentar para a palavra, você precisa ficar atento na palavra, você não deve se distrair enquanto estiver ouvindo a palavra, você precisa ouvir a palavra atentamente, deixando com que ela vá te mudando, e a palavra vai fazendo esse trabalho de mudança. Deixa ela te mudar, deixa ela te levantar, deixa ela te restaurar, deixa a palavra te fazer crescer. A palavra de Deus vai te colocar em lugares altos, a palavra vai te mudar, meu irmão. Eu estou chamando a atenção para isso, porque tem muitas pessoas que não estão prestando atenção na palavra de Deus. Você precisa prestar atenção. Deixa eu te dizer mais algo. Se você atentar para isso, você não vai querer passar nenhum dia sem ouvir uma pregação. E se você atentar mais ainda, você vai querer ouvir muito. Deixa eu ler para você em Jeremias 15, versículo 16. Deixa eu ler lá para você o que tem. Meu irmão, minha irmã, atente para as coisas que eu estou falando para você hoje. Atente para isso. Veja, Jeremias 15, 16 diz exatamente assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo
e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não é poderoso isso? Não é poderoso isso? Eu vou ler isso de novo. Atente para isso. Achadas as tuas palavras. Aqui você colocou uma outra versão, é isso? Não, não é ela, não. Vamos lá de novo. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Veja isso, meu irmão. Gozo é algo mais do que alegria. Gozo é algo, eu não sei nem explicar isso. Achadas as tuas palavras, eu logo as comi. Veja que nós precisamos comer a palavra de Deus. Nós precisamos comer a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos dar mole. Nós não podemos ficar desapercebido. Nós temos que pegar essa palavra, ou se as pregações estão disponíveis, ouça, ou se os livros estão disponíveis, ouça, ou se a sua Bíblia estiver disponível, ouça, ou se você tem aí acesso no YouTube, ouça a Bíblia falada, ouça as mensagens, ouça as pregações. Não perca o seu tempo, não perca, se alimente da palavra de Deus, se alimente, escute, ouça as palavras de Deus, ouça, coma as palavras de Deus, coma, porque ela vai mudar você, ela vai te levantar. Escute o que eu estou dizendo, você percebe que eu estou clamando por isso, eu estou clamando para você prestar atenção na palavra, porque é a palavra que vai te mudar, é a palavra que vai te mudar. Deixa eu voltar na minha história. O que eu queria naquela época era uma boa igreja. O que eu queria naquela época, eu me lembro do apóstolo Bud falando, ele falava o seguinte: meu irmão, minha irmã, se for necessário você atravessar a cidade para ouvir uma boa palavra, atravesse a cidade e vá ouvir uma boa palavra. Sabe, você deve ter entendido o que ele disse, mas eu vou desenhar para você. Se for necessário, você tem uma igreja onde você sabe que ela é muito boa, a palavra é muito boa, mas ela está do outro lado da cidade, atravessa a cidade e vá ouvir, porque vai mudar você. Não fica perdendo tempo com blá blá blá, não fica perdendo tempo com coisas que não te muda nada. Você entra ano e sai ano. Deixa eu dizer isso para você, eu não quero acusar as igrejas. Se você está muito tempo numa igreja e você não tem mudado, ou você não está prestando atenção na mensagem, ou a mensagem não é a mensagem da palavra de Deus. Das duas, uma, e não tem como fugir disso, meu irmão. Ou você não está ouvindo de verdade a mensagem, porque existem pessoas que estão há 15 anos na igreja e nunca ouviu o pastor. Existem pessoas que estão na igreja há tanto tempo e nunca ouviu os pregadores da igreja. Só sabe criticar, só sabe reclamar. Não, eles não prestam atenção, porque se a mensagem da palavra de Deus estiver sendo pregada e você estiver ouvindo, ela vai sim mudar a sua vida. Vai mudar, vai restaurar, mas você precisa abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho mudado e eu vou continuar mudando. Eu tenho crescido e eu vou continuar crescendo. Eu não quero perder tempo, eu não quero me distrair com as coisas, com as pessoas, não. Eu quero a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos moldar e mudar, e nós precisamos da palavra de Deus. Em nome de Jesus, você precisa me ouvir hoje. Em nome de Jesus, eu clamo que você ouça essa pregação, não uma, mas várias e várias vezes, porque hoje eu preguei para você a palavra de Deus, e essa palavra muda a história da vida das pessoas. Se você me conhecesse no passado e me conhecesse hoje, você saberia que eu estou falando a verdade para você. Eu estou pregando a verdade para você. A minha família sabe, a minha família me conhece, os meus irmãos me conhecem. Eles sabem onde eu morava, eles sabem quem eu era, eles sabem o que eu tinha, se é que eu tinha algo. Eles sabem, e eles sabem o que eu estou vivendo hoje. Eles sabem como eu estou hoje. E isso é só o início, porque eu ainda estou mudando, porque eu ainda estou crescendo e eu ainda vou continuar crescendo
porque tem muito para avançar, tem muito para crescer, tem muito para prosperar, tem muito para alcançar, tem muitas pessoas que eu ainda quero ser bênção para a vida delas ao redor do mundo, muitas pessoas para pregar para elas, muitas pessoas para ensinar essa palavra e ver a vida delas mudando, muitas pessoas para levar elas para a salvação. Atente para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você aí em casa. Ok? Eu vou estar orando agora por você. E eu quero dizer que eu vou lançar a palavra de Deus agora, como as redes que Jesus falou com Pedro, e ele disse: eu vou lançar as redes sobre a tua palavra. Se você estiver enfermo, enferma, não importa o que seja, o poder de Deus vai tocar você, vai te curar, vai te libertar, ok? Se tiver dores aí, vai também sair essas dores, ok? Curas vão se manifestar, milagres vão se manifestar. E eu digo mais, portas vão se abrir para você. Oh, aleluia, suprimento vai chegar na sua vida, na sua casa. Você tem que ficar com a palavra que eu estou falando. Se você crê no que eu estou pregando, se você crê no que eu estou pregando, concorde comigo nessa oração, dizendo amém, dizendo eu creio. Concorde comigo nessa oração e vai alcançar você aí na sua casa. Se prepara, porque a palavra de Deus é a verdade e no mundo espiritual não há distância. Pai, eu oro agora por essas pessoas que estão me ouvindo. Eu oro por cada um, Pai. Existem pessoas me ouvindo agora que estão com dores. Sim, Senhor. Essas pessoas que estão com dores, eu oro para que o poder toque elas agora. Sim, Senhor. Essa pessoa que está com essa dor de dente horrível, ela está sofrendo com essa dor de dente. Eu repreendo agora essa dor e ordeno que cesse toda a inflamação, em nome de Jesus, toda a infecção. Pai, vai tocando esses corpos aí, dessas pessoas. Oh, Senhor, toque essas vidas, toque essas pessoas, que elas sejam livres, curadas, Senhor. Curadas em nome de Jesus Cristo. Pai, eu creio na palavra, eu creio no poder da palavra, eu creio na unção do Espírito e creio que não há distância no mundo espiritual. Então vai curando, Senhor. Então vai libertando, Senhor. Em nome de Jesus. Eu expulso esse mal dessa casa, eu expulso essa obra de macumbaria dessa casa, dessa vida, dessa pessoa. Eu expulso agora e eu ordeno, Satanás, cesse as suas manobras. Você tem vindo contra essas pessoas, essa pessoa que está me ouvindo, Satanás, e você também está me ouvindo e sabe que eu estou falando e orando sobre elas. Solta a vida delas, solta a mente delas, solta os negócios delas, solta o dinheiro delas, as finanças dessa pessoa, solta agora o corpo dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, curas se manifestando, milagres se manifestando, até milagres financeiros, portas de emprego sendo abertas agora, em nome do Senhor Jesus. Portas de emprego sendo abertas agora. Oh, eu sei que para o Senhor não há crise. Não, aqueles discípulos não estavam, eles eram especialistas na pesca, mas eles não estavam conseguindo pescar. Mas Jesus lançou uma palavra e a palavra de Deus vai além. A palavra de Deus, a lei de Deus supera qualquer lei natural. Então eu estou chamando, eu estou orando, crendo na lei do Espírito da vida, a lei do poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, toca as finanças dessas pessoas aí. Toca, Senhor, que elas tenham pescas maravilhosas. Oh, que elas tenham expansão, crescimento mesmo em meio à crise. Oh, Pai, que elas prosperem. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora. Toque essas pessoas. Oh, essa dor de cabeça tem que sair do corpo dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Toca elas, Pai. Toca elas. No nome do Senhor Jesus. Esse tornozelo tem que ser curado agora. Eu estou dando uma ordem. Oh, o poder de Deus está entrando nesse tornozelo agora. Curando agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, meu irmão. Oh, minha irmã. Por alguns minutos eu vou ficar aqui no ar só para você testemunhar que o poder de Deus tocou você. Oh, se você sentiu o poder de Deus, o toque de Deus, a cura de Deus aí na sua casa,
Então escreva aqui para nós, ou aqui no Facebook, ou então aqui no YouTube. Em nome de Jesus, você vai escrevendo para nós. Os testemunhos abençoam a vida das pessoas, ajudam as pessoas. Esses testemunhos ajudam mesmo as pessoas, porque elas veem o poder real, o poder da palavra de Deus em manifestação. Jesus estava pregando do barco e depois as pessoas viram a grande manifestação do poder dele, ou do poder da palavra dele. Então nós estamos vendo da mesma forma, porque eu preguei aqui, foi a palavra de Deus. E eu vejo a palavra de Deus operar dia após dia, e ela está operando na sua vida e agora. Então corra e escreva para nós, corra e testemunhe para nós. Aleluia, aleluia, eu estou aguardando o seu testemunho. Deus é bom, Deus é bom. Oh, eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Aleluia, eu te adoro, Jesus, eu te adoro. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Você recebeu a sua bênção? Mesmo que a gente acabe agora o culto, eu peço que você ainda escreva nos comentários, ok? Tanto no vídeo aqui do Facebook, quanto no vídeo do YouTube. Escreva para nós os comentários. A palavra de Deus continua operando. E se você crê, ela vai mudar a sua história. Amém? Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, é muito bom estar com você. Não perca o culto do próximo domingo às 18 horas. Nós vamos estar aqui de novo pregando. Eu vou estar pregando para você, para abençoar a sua vida, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês aqui. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz. Fique com essa palavra, compartilhe essa palavra com pessoas que você sabe que precisa ouvir, tá bom? Deus abençoe e até mais.